A principal pauta no noticiário do Inter segue sendo a busca por reforços no mercado de transferências, principalmente no setor do ataque. Dário Benedetto é o ficha 1 de investimento da direção do Internacional, que está podendo encontrar também uma dificuldade, já que a posição do Boca Juniors em relação a essa negociação ainda é um certo mistério. De qualquer maneira, o Inter tem um ficha 2 para o ataque, Nahuel Bustos, que atualmente joga no futebol espanhol e que foi lançado inclusive por Alexander Medina. Wanderson tem uma cláusula de compra obrigatória, que está muito próxima de ser atingida e assim efetivar a sua permanência em definitivo no Internacional. A preparação para enfrentar o Atlético Paranaense está quase encerrada e o time está definido em um dia marcado pelo ataque de Thiago Galhardo a uma das lideranças do vestiário colorado. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 14 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu nesta quinta-feira no noticiário do Internacional. De novo, bem no madrugadão, mas nós vamos nessa tocada aqui, não tem jeito, tá? Deixa eu começar falando com você sobre o treinamento que aconteceu nesta manhã no CT Parque Gigante. Foi o último treinamento aberto antes da viagem para Curitiba, onde o Inter enfrenta no sábado a equipe do Atlético Paranaense, tá? O Mano Menezes, ele já tem o time definido. E no treinamento dessa quinta-feira, a gente teve o retorno do Moisés e do Pedro Henrique, que não haviam treinado na quarta por uma questão de preservação, mas não são problemas, tá? Vão voltar a jogar normalmente no sábado e estarão à disposição do Mano. O time está definido e deve ter Maurício no meio-campo na vaga de Tyson. Aí fica Daniel, Heitor, Vitão e Kaique, a dupla de zaga prometida pelo Mano Menezes, e o Moisés na lateral esquerda. Meio campo com Gabriel, Edenilson, Depena, Maurício, Pedro Henrique e Alexandre Alemão na frente, o time do Internacional para encarar o Atlético Mineiro, lembrando que em Curitiba o Inter pode estar na liderança do Campeonato Brasileiro. Basta vencer o Atlético Paranaense fora de casa, que o Inter assume pelo menos temporariamente a ponta da competição. Claro que é uma situação difícil, não é fácil, né? Assumir a liderança, vencer o Atlético Paranaense lá, mas é uma oportunidade que o Inter tem nessa partida. Deixa eu falar com vocês sobre mercado de transferências. E o Diário do Inter dessa quinta-feira, ele vai envolver muitas informações do mercado de transferências. E eu quero começar falando sobre Wanderson, tá? É um dos grandes jogadores do Inter nessa temporada, um dos grandes acertos em contratações, e a gente tem falado sobre a compra do jogador pelo Inter, 4,5 milhões de euros, que está fixado em contrato. O Inter tentou antecipar e tenta antecipar de alguma maneira. O João Batista Filho apurou uma informação que é muito relevante para a gente entender melhor esse caso Wanderson, que é: o Inter está muito perto de ter a obrigação de comprar o Wanderson, porque no contrato de empréstimo junto ao Krasnodar da Rússia tem uma cláusula obrigatória de compra por 4,5 milhões de euros se o Wanderson jogar 60% das partidas na temporada desde o momento em que ele chegou. E aí a gente fez uma conta com o Paulo Pires, lá da Band, e a conta é a seguinte: se o Wanderson jogar mais 14 jogos nessa temporada, ele já atinge esta meta de 60% dos jogos da temporada. O Inter tem 28 jogos, no mínimo, até o fim da temporada. Então é bem possível, a gente está falando do Wanderson jogar metade dos jogos que tem pela frente na temporada para ele ter essa renovação automática, para ele ser comprado de maneira automática pelo Internacional. O Inter tenta antecipar para baixar um pouco o valor, mas tudo deve caminhar mesmo para essa cláusula obrigatória. 14 jogos, tá? Para que o Inter ative isso e compre o jogador. O Inter garante que tem verba para comprar esse jogador, principalmente a partir do próximo ano, mas é uma informação importante que o João Batista Filho descobriu e que nos ajuda a entender como é que vai ser o processo do Wanderson ficar em Porto Alegre. Ele vai ser jogador do Inter, isto tá quase... É muito difícil que se mude isso, tá? Ele vai ser jogador em definitivo do Internacional. Mas vamos falar agora sobre o quente da janela. Benedetto, tá? Eu vou colocar aqui todo o quadro de informações que eu tenho, que tá um pouco difícil da gente entender
de maneira mais clara ainda, tá? Para poder dizer se o Benedetto tem grandes chances ou não tem grandes chances de jogar no Internacional. A gente tem um lado do Inter, que quer o Benedetto e assumiu esse papel. Nós queremos o Benedetto, nós vamos atrás do Benedetto. E a direção do Inter está atrás desse jogador. A gente tem a posição do jogador, que deu uma entrevista dizendo que quer ficar no Boca Juniors e que tem um respaldo da direção do Boca Juniors. É uma versão oficial que ele deu na entrevista ontem, que eu até coloquei e relatei aqui no Diário do Inter KTO. Falta a posição do Boca. Se o Boca quer negociar o Benedetto ou se não quer. E aí eu vou colocar algumas informações que eu tenho. O João Batista Filho e eu, a gente conversou ao longo da tarde, do dia, com pessoas da Argentina, repórteres argentinos. Todos garantem que o Boca não quer emprestar o Benedetto, que não é algo cogitado nos bastidores do Boca. O Benedetto, ele dá essa versão de que foi respaldado pelos dirigentes do Boca Juniors já no vestiário, o que é um indicativo de que o Boca não está afim de emprestar o jogador ou conta com o Benedetto no futuro próximo, inclusive por parte do Riquelme, que é o cara que seria o algoz dessa briga com o Benedetto, tá? O Benedetto tem uma boa relação com a torcida no Boca Juniors, o problema foi uma suposta briga, um suposto desentendimento com o Juan Román Riquelme, que não veio a público falar até o momento. Então a gente tem desse lado, tá, indicativo de que o Boca não vai facilitar e que a negociação seria muito difícil, porque o Boca não liberaria o Benedetto por empréstimo, indicativos que vêm da imprensa argentina, dos colegas que a gente conversou, e do próprio Benedetto nessa entrevista. Mas a gente tem um indicativo do Inter. E aí eu vou usar aqui uma informação que foi trazida pelo Lucas Colar, meu colega muito bem informado do Vozes do Gigante, pelo Gustavo Berton, colega muito bem informado da ESPN, de que o Inter recebeu uma liberação do Boca para conversar com o staff do Benedetto. E aí é uma versão diferente do que a gente está recebendo lá da Argentina, seja do próprio Benedetto ou seja dos colegas da imprensa argentina que estão lá nos bastidores do Boca, assim como a gente sabe que o Inter quer o Benedetto, lá nos bastidores do Boca eles apuram que o Boca não quer liberar o Benedetto. Então fica essa guerra de versões. Eu coloquei todas as que eu tenho aqui. A do Inter, que quer o Benedetto e que vai ir atrás do Benedetto e que vai conversar com o empresário do Benedetto. O Inter está fazendo seu papel e o Inter foi à luta. O Inter abriu a luta por Benedetto. Resta saber qual é a posição do Boca sobre isso. O Benedetto disse que quer ficar, mas a situação do Boca, o pensamento do Boca sobre isso é determinante e eu, sinceramente, não sei qual é o pensamento do Boca, tá? Mas coloco para vocês as versões que eu tenho aqui. De qualquer maneira, o ficha 1 é Benedetto. O Inter quer o Benedetto para resolver o seu problema de centroavante. Mas tem um ficha 2 na história. E esse ficha 2 foi trazido pelo pessoal do Globoesporte.com ao longo dessa quinta-feira. Nahuel Bustos, tá? É um atacante jovem que foi formado inclusive nas categorias de base do Tajeres, lançado, ora por quem? Alexander Medina. Isso aí, ele foi lançado para o time profissional pelo Alexander Medina, ele tem 24 anos de idade e ele foi vendido para o Grupo City, tá? E no Grupo City ele joga no Girona, que é um clube do Grupo City, do futebol espanhol, joga a segunda divisão espanhola. E ele não tem jogado tanto lá, ele é reserva do Stuani. E ele é um centroavante de área mesmo, ele tem, até vou ver a altura dele aqui, ele não é exatamente um atacante alto, tá? Mas ele é de muito boa finalização, ele pega muito bem na bola. Ele tem 1,76, ele não é alto, mas ele é um bom centroavante. Só que ele é reserva do Cristian Stuani, uruguaio. E aí o Grupo City estaria disposto a emprestar ele. E o Inter, que já havia monitorado esse jogador, está disposto a saber mais informações e buscar, quem sabe, a contratação desse jogador. O ficha 1 é o Benedetto. Se dessa complicada com o Benedetto, o Inter pode investir no Nahuel Bustos. De qualquer maneira, o Inter está focado no centroavante e começa a abrir um pouco mais esse horizonte de opções, tá? Para fechar, eu gravei um vídeo nessa quinta-feira à tarde trazendo a apresentação de Thiago Galhardo no Fortaleza, onde ele dá uma indireta para uma liderança do vestiário do Internacional. Uma indireta não, ele só não cita o nome, mas ele diz que não veio para o Inter em função de um jogador que não tem caráter e não tem personalidade. E aí eu contraponho algumas falas do Galhardo, tá? Sobre o que ele disse. Não em relação ao jogador especificamente, que é o Tyson, tá? Mas sobre a história que ele contou na apresentação de que ele não quis vir para o Internacional, tava todo mundo ligando para ele voltar.
Não é bem assim. Vai nesse vídeo aqui que vale a pena saber um pouco mais dessa história. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Nesse sábado a gente vai ter 2 jogos, né? O Inter enfrenta o Atlético Paranaense podendo ser líder do campeonato, o Grêmio pega a Tombense no Beira-Rio e obviamente que jogos que movimentam mais a cidade aqui de Porto Alegre, a dupla Grenal. Eu vou passar aqui as odds, tá? Do Atlético Paranaense e Inter. O Inter não é o favorito é o Atlético. 2,28 tá pagando Furacão, empate 3,25, vitória do Inter 3,2. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e não esquece de participar do nosso canal do Telegram do ADUPLA, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!